YouTube. É a última aula do curso de aula. Depois eu faço uma aula gravação. Eu faço uma aula gravação dos exercícios. Hoje nós vamos ver um tipo de EDO chamado equações diferenciais ordinárias segunda ordem. Nós vimos nas últimas aulas as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Duas classes, que são duas classes que vocês vão utilizar, né, nos estudos posteriores à economia, que são as equações diferenciais separáveis, que a grande aplicação das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem separáveis são os juros compostos, tá? Os juros compostos em termos contínuos, elas, né, têm uma referência muito grande no que diz respeito às equações diferenciais ordinárias. Você pode encontrar qualquer valor, né, qualquer valor de capital, tá? De montante, né, montante nesse caso, que é o capital é quando você investe, de montante, em qualquer período do tempo contínuo, qualquer fração que você quiser, você consegue encontrar um valor correspondente, tá? Porque ela é contínua em todo o domínio, tá? Em todo o tempo. Depois nós vimos as equações diferenciais ordinárias de forma linear, onde nós temos que multiplicar pelo fator integrante, e ela é um pouquinho complicadinha, como nós vimos. E o grande ator, a grande aplicação das equações diferenciais lineares está relacionada ao quarto ano de economia, que é o crescimento econômico, tá? O crescimento econômico, você pode deduzir o modelo, né, de crescimento de solo por equações diferenciais lineares de primeira ordem, tá? Ela é um pouco, como vocês viram, ela é um pouco complicada também, mas nada além do trivial. Basta você entender como se porta as taxas de crescimento ao tempo, a taxa de crescimento da poupança, a taxa de crescimento da população e a taxa de depreciação, e você consegue encontrar o capital por per capita e o produto per capita, né? E tudo bem. Galera, hoje, então, vamos ver uma equação diferencial em segunda ordem, tá? Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, do tipo homogênea, que é a classe mais simples das EDOs de segunda ordem, tá? O que é um EDO não é EDO, não, é EDO de segunda ordem. Lá no começo da disciplina de EDO, o conteúdo de EDO, nós vimos que, por exemplo, nós temos uma equação assim do tipo y' mais, sei lá, p de x, né? Y mais um q de x. Isso aqui, ó, quando eu tenho um apóstrofo só, indica a ordem da equação. Então, isso aqui é de primeira ordem, tá? Agora nós temos um tipo de equação assim, ó, x, y duas linhas, né, que depende de x, mais bx, y', que depende de x, mais um c, x igual a zero. Essa aqui é uma equação diferencial ordinária segunda ordem. Pessoal, essa expressão toda aqui igualada a zero, ela tem uma característica bem familiar, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? A solução dessa equação aqui é da forma y de x igual a um coeficiente 1, né? Dada uma equação dada uma expressão y1 de x mais um c2, y2 de x. Tá? Para descobrir essa solução, os coeficientes, tá? Eu preciso escrever aqui a equação característica. O que é a equação característica, professor? É bem simples. A equação característica é aquela que resolve a ideal de segunda ordem, tá? A equação característica é bem simples. Vou entender. Vocês vão pegar a ideia rapidinho, tá? Vou pegar a ideia rapidinho. Equação característica aqui, ó. Vou chamar esse camarada aqui de R, tá? Ao quadrado. Então, tem duas linhas aqui, um apóstrofo com duas linhas, vou chamar de R quadrado. Esse camarada aqui, vou chamar de R, tá? Linha, né? R linha não, é só R, tá? E aqui é o termo independente, K. K é um número, tá? K é um número. Se escrever assim, ó, vai ficar assim, ó. Aqui eu vou chamar de A, fica assim, ó, AR ao quadrado, mais BR, e aqui um K, ou um C, tá? Um K, igual a zero.
Parece essa expressão aqui, não parece uma equação do segundo grau? É assim que se resolve uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Você calcula a equação característica e verifica o discriminante, verifica o delta. Se o delta for maior que zero, a sua solução tem a seguinte cara, tem que pegar aqui meu exemplo aqui para passar para vocês. A solução tem a seguinte cara, a solução geral vai ser assim, ó, y, tá? Vai ser C1 e R1x mais... Ah, tá, ok. Você vai ter duas raízes, né? R1 e R2, tá? Raízes da equação. Então, aqui R1 e aqui C2 E elevado a R2x, tá? Se o delta for igual a zero, minha equação característica, minha solução, né? Minha equação que caracteriza a solução vai ser assim, ó. O C1 é igual, tá? Aqui, nesse caso, ó, R1 e R2. Aqui eu tenho só R1 e R1. É igual, né? Então, vai ficar assim, ó, C1 e elevado a R1x mais C2 vezes x e R1 de x. Acrescenta um x aqui, tá? Os coeficientes aqui podem ser iguais ou distintos, tá? E quando o delta for menor que zero, que esse caso aqui é mais complicadinho de ter em economia, mas eu tenho que passar para vocês a solução, tá? Aqui eu vou ter aqui fora e elevado a rx, vai ser apenas um valor da raiz, né? Vezes C1, aqui eu vou entrar nas coordenadas polares, tá? Cosseno de bx mais C2 seno de bx, tá? Esse caso aqui é muito raro de ver em economia. Esses dois casos aqui são mais comuns, tá? Esse caso aqui e esse caso aqui, tá bom? Então, nesse sentido, você tem que entender quais são as soluções do sistema. A primeira coisa, você tem que entender como escrever a equação característica e verificar qual o valor do delta. A partir de cada delta aqui que você obtiver, se o delta for maior que zero, você tem essa característica. Se o delta for igual a zero, você tem essa característica. Se o delta for menor que zero, você tem essa característica, bem definida. Simples assim, tá bom? Então, vamos lá no exemplo para vocês entenderem como funciona. Então, o exemplo é esse, ó. Tá? O exemplo é esse. Eu vou fazer um exemplinho aqui. Você tem lá, y é igual... Não, y não, é igual não. Y duas linhas, tá? Menos 2y mais y igual a zero. Então, obtenha a solução geral da EDO. Tá? Então, olha só. É uma EDO de segunda ordem. Então, você tem lá, y' menos 2y mais y. Aqui é duas linhas, né? E aqui é linha, desculpa. Linha mais y igual a zero. Tá? Então, você tem que transformar numa equação característica, substituindo aqui, ó. O y duas linhas é igual a r quadrado. Só um pouquinho que entortei meu quadro. O y duas linhas é igual a r quadrado. Y' é igual a R. Em termo dependente, você pode chamar de K ou de... É independente, você pega o número que está associado, tá vendo? Aqui o número é 1, então você pega só 1, tá? Então fica assim, ó, R quadrado menos 2R mais 1 igual a zero, tá? Agora você calcula o delta. Delta é igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. O A é R, né? Aqui, ó. O A é o número que está na frente do R, então é 1. O B é o número que está na frente do R aqui, é menos 2. E o C é 1. Pronto. Vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, vezes 4, vezes 1, vezes 1. Aqui dá 4 e aqui dá 4. Delta é igual a... Delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, você vem aqui, ó. É essa solução que eu vou utilizar. Mas quem é C1 e quem é R1? C1 é o coeficiente a ser determinado. C2 também. O C1 e C2 só vai ser determinado se eu te der uma condição de valor inicial, se tiver uma condição de contorno, um problema de valor inicial.
Tá? Mas o R1 e aqui, ó, o R1 vai ser o mesmo, porque como o delta é zero, as raízes são iguais. Tá? Então, nesse sentido, você tem que calcular as raízes aqui para ver qual o valor do R1. Então, vamos lá, ó, fazendo aqui o cálculo das raízes, x', x duas linhas. Tá? Quem é o B, nesse caso? É o menos 2, então, assim, ó, menos 2 mais ou menos raiz de zero, dividido por 2 vezes um, tá bom? Então, menos com menos mais, tá? Mais 2 mais ou menos zero, dividido por 2. Então, aqui dá um. Então, o R, nesse caso, vale um, tá? O R vale um. Então, galera, a minha equação, como vocês podem ver aqui em cima, rapidinho, ó, deixa eu só puxar aqui. Puxei muito. Ó, como vocês podem ver aqui em cima, é desse jeito aqui, ó. Y é igual a C1 e o R aqui vale 1 e aqui também, tá bom? Nesse caso aqui. Então, eu posso escrever da seguinte forma, Y, tá? Y é igual a C1, C, coeficiente 1, que eu tenho que determinar ele, e elevado a 1 vezes x, mais C2, tá bom? E não, né? Falta uma coisa aqui. X vezes E, tá? 1 vezes X. Ou seja, C1 E elevado a X mais C2 X E elevado a X. Tá bom? Tá? Essa é a minha solução geral. Agora, se eu tivesse um problema de valor inicial, eu tenho que encontrar, ó, para encontrar C1 e C2, basta obter os seguintes valores, tá? Basta obter os seguintes valores. Y0, né, é igual a um K, Y'0 é igual a K1, né, Y'0 é igual a K2, tá? Então, basta obter esses dois valores aqui, o valor da função e da derivada. Então, olha só, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo a partir da solução geral. Se a solução geral é Y igual a C1 e de x mais C2x, C2, não O2, C2x e de x, vamos supor o seguinte, que o y0 vale a 2 e o y'0 vale a 2 também. Eu quero encontrar, então, o ln, não, só isso, só isso. Quero encontrar a minha equação particular. Pronto. Uma equação particular. Então, vamos ver aqui, ó. Quando o y0 vale 2, você pode escrever assim, ó, y de x igual a c1 e elevado a x, c2x e elevado a x. Coloca aqui, ó, y0 é igual a c1 e elevado a zero, c2, 0 vezes e elevado a zero. Só que o y0 vale 2, certo? Ó, aqui, já dá zero, ó. E C1 vezes E elevado a zero, nada mais é que todo mundo elevado a zero, exceto o próprio zero, porque dá indeterminação, é 1. Então, esse camarada aqui dá 1. Então, o C1 vale 2. Pronto. E como eu faço? Aqui, ó, eu já utilizei essa informação aqui. Como eu faço para utilizar essa informação aqui? Simples. Basta eu derivar esse camarada aqui, ó. Basta eu derivar esse camarada aqui, tá? Basta eu derivar esse camarada aqui. Como é que se deriva? Por quê? Eu tenho que derivar aqui, ó, que diz que y'0 é igual a 2. Então, eu tenho que derivar. Então, vai ficar assim, ó. Vamos derivar, então. Y', né, de x é igual. A derivada desse camarada aqui, galera, ó, vamos pegar aqui nos highlights, ó, C1e elevado a x, tudo bem? A derivada aqui, ó, C1 é uma constante, então você vai derivar e de x. A derivada de e de x é a própria de x. Tá? Lembra que é EU du? Você coloca aqui, substitui x por u. Então, a derivada de u, né? X é igual a u, né? Du é dx. Tá? Quando você deriva o x, é dx, tá? Então, você tem aqui, ó, C1 e de x. Então, a derivada fica assim, ó. C1 e de x. Essa aqui é a derivada. Agora, o C2x e de x,
tem o seguinte. Isso aqui é uma constante, então deixa fora. É uma função multiplicando uma constante. Quer dizer, constante multiplicada pela função. Então, C2 você deixa aqui e faz a regra do produto. Aqui, ó, aqui é F, aqui é G, ó. Então, deriva x e repete E de x. Vai ficar assim, ó. C2, E de x, certo? Derivei x dá 1. Depois aqui, ó, derivo, repito x e derivo E de x, que vai dar o próprio E de x. Tá bom? Vai ficar assim, ó, C2 vezes E de x mais x E de x. Só que esse camarada aqui vale 2. Tudo isso aqui vale 0. Então, aqui, ó, aqui dá 1 e aqui dá 0. Vai ficar assim, ó, C1, só que o C1 vale 2, né? Lembra aqui, ó, C1 vale 2, então só substituir. 2e de x, tá? 2e de x. E de x não, né? Porque aqui também vai dar 1, tá? Vai ficar só 2, só um pouquinho. Tá? E dá 2, ó, porque e elevado a zero, deixa eu fazer certinho. Direto, daí vocês não entendem, a culpa é minha. Então, olha aqui, ó, C2 vezes, eu derivei então aqui, ó, tá? E de x mais x e de x, beleza? Então, aqui, eu vou substituir, tá? Vou substituir, fica assim, ó, y' de zero, fica C1 e elevado a zero mais C2 vezes e elevado a zero, tá bom? Mais zero vezes e elevado a zero. Então, aqui dá zero e aqui dá 1, tá bom? Então, olha aqui. Aqui dá 1 também, porque e elevado a zero é 1. E o C1 é 2, ó. Que nós encontramos na primeira condição. Vai ficar assim, ó. E esse y0 vale 2, lá da condição que eu dei para vocês. Então, fica assim, ó. C2 igual a 2, vezes 1 dá 2, mais C1 vezes, ó, C2 vezes 1 é C2, C2 vezes 0 é 0. Então, é 2 mais C2. Mais C2, tá? Então, olha só. 2 igual a 2 mais C2, passo 2 para o outro lado. 2 menos 2 igual a C2. Tudo bem? Então, olha só. 2 menos 2 é zero. Então, C2 vale zero. Então, a solução particular para esse caso é assim, ó. Y de x é igual a 2, né? Porque aqui é o C1 e elevado a x, tá? E aqui nos demais, se eu colocar C2, x e de x, o C2 é zero. Então, aqui tudo some. Então, só sobra o 2e elevado a x. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não tem dúvida. É isso, galera. Eu vou estar encerrando a aula agora, tá? Vou postar essa aula no YouTube.